Então vamos lá, paz irmão, paz irmã. Hoje embarcaremos junto numa jornada para explorar o profundo tema, a natureza da igreja, guiados pelo texto de 1 Coríntios 12:12, que nos revela a igreja como um corpo unido em Cristo. Nós mergulharemos nas verdades essenciais que definem uma igreja genuinamente cristã. Nessa ministração eu quero dividir em 3 tópicos. Desenvolveremos as características que moldam a identidade da Igreja de Cristo. No primeiro tópico eu quero abordar contigo a dimensão confessional da igreja, fundamentada, com certeza, na Palavra de Deus e habilitada pelo Espírito Santo. Descobriremos como Cristo é o nosso alicerce e a fidelidade às Escrituras é vital para preservar a verdadeira natureza da Igreja de Deus. No segundo tópico, exploraremos as dimensões local e universal da igreja. Observaremos a igreja como uma comunidade visível, com particularidades em diferentes localidades e, ao mesmo tempo, como uma comunidade invisível, entendendo-se para além dos limites terrenos. Destacaremos a importância de discernir entre igreja e denominação. Eu também quero enfatizar a fidelidade a Cristo como critério essencial para a nossa vida cristã. Já no terceiro tópico, focaremos na dimensão comunitária da igreja, ressaltando a sua unicidade indivisível. Com base na analogia do corpo humano, entenderemos que a verdadeira igreja é una, evitando divisões que enfraquecem a essência da comunidade cristã. E encerrando essa aula, eu espero que cada coração compreenda a preciosidade de fazer parte da Igreja de Cristo. Que essa ministração não apenas informe, mas transforme, fortaleça a nossa fé e compromisso como membros do corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe ricamente na lição de hoje. E nós estamos estudando nesse trimestre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Esta é a nossa revista e nós chegamos hoje então à nossa terceira videoaula, lição que data do dia 21 de janeiro de 2024 e traz por título a natureza da igreja. Lembrando também que a gente já estudou nesse trimestre sobre a origem da igreja, imagens bíblicas da igreja, e hoje então falaremos sobre a natureza da igreja. Nosso texto áureo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, só um corpo, assim é Cristo também. Repetimos, porque assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também o é. A nossa verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante. A nossa introdução, o estudo sobre a natureza da igreja, deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? É uma pergunta. O que define? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível quanto na invisível. E finalmente, a igreja genuinamente cristã é uma, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. E o próprio Cristo falou isso, que um reino dividido, ele não prospera, ele não
avança. Então já está aí meu irmão, minha irmã, amiga e amigo que me assiste, a nossa parte introdutória dessa lição, você que está sempre comigo, é um prazer, um privilégio tê-lo aqui mais uma vez, mais uma semana aqui comigo, e o desejo que eu tenho é que Jesus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, o teu ministério, e que a boa mão do Senhor te favoreça. Meu irmão, você que está sempre comigo, eu sempre te peço, confira se você já é inscrito aqui no meu canal do YouTube. Se você não for, por gentileza, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para todas as notificações e deixe a sua mãozinha no like abaixo desse vídeo. E você que está chegando agora, quem sabe pela primeira, pela segunda vez, quem sabe você estava procurando pela videoaula de número 3 da EBD, e o algoritmo do YouTube, ele te redirecionou até o meu canal aqui do YouTube. Você não precisa se inscrever no meu canal, você ainda não precisa deixar o seu like. Eu só te peço uma coisa, você que está chegando agora, assista essa videoaula até o final. E se alguma coisa que eu disser, algo que eu ministrar, abençoar a tua vida, a tua casa ou a tua família, e se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final dessa videoaula, eu vou pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Mas isso lá no final. Vamos já então adentrar os nossos tópicos e subtópicos. Tópico 1. A natureza da igreja na sua dimensão confessional. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. A Bíblia diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo, irmão? Verbo é toda a palavra que dá e gera movimento. O que é isso? Cristo, desde o início, desde o princípio, pela sua palavra, dava ordem e movimento a todas as coisas. Glória a Deus. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Jesus é o alicerce da nossa fé. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. E esse problema é um problema recorrente nos nossos tempos, que a gente vê que muitas igrejas por aí afora usam de muitos subterfúgios e de muitas maneiras para atrair a atenção das pessoas. Mas, irmão, perceba que se o Espírito Santo, a palavra de Deus e Jesus não forem o suficiente para trazer e manter as pessoas dentro da igreja, nada mais será. Não tem o que a gente faça. Então, a igreja tem que estar fundamentada em Jesus, alicerçada na bendita pessoa de Cristo, auxiliada pela mão ajudadora do Espírito Santo e baseada na palavra de Deus. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A melhor tradução é e tabernaculou no nosso meio, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A ênfase da palavra viva, Cristo, destaca a verdadeira igreja encontrada com base na encarnação de Jesus. O conhecimento profundo de quem ele é essencial para a identidade da igreja cristã. Então, a gente nota que através desse verbo, o próprio Deus se fez carne e habitou no nosso meio. Vamos em frente. Subtópico 2. Habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no trabalho de convencimento
convencimento do pecado. É o Espírito que convence o ser humano do pecado. É o Espírito quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, Atos 16:14, na segunda viagem missionária de Paulo, quando Deus abre o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo o convencimento para a salvação. Um texto importante que corrobora com a ideia desse tópico está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, que diz: quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O papel do Espírito Santo é crucial na vida da igreja, guiando a igreja à verdade. O evento também de Pentecostes é um marco histórico onde o Espírito Santo capacitou a igreja para cumprir a sua missão. Então, a gente percebe que o Espírito Santo foi enviado para auxiliar a igreja, e um dos papéis principais do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça e guiar o homem a toda a verdade. A Bíblia diz que Jesus disse que quando ele fosse ao Pai, ele rogaria ao Pai que vos enviasse o Consolador. E eu glorifico a Deus, meu irmão, porque o mesmo Consolador, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito da verdade que desceu há mais de 2000 anos atrás em Atos dos Apóstolos, é o mesmo Espírito Santo que está comigo, que está contigo, que está na nossa vida. Você pode glorificar a Deus? Você pode bendizer o nome do Senhor por isso? Vamos em frente? Subtópico 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. E a Bíblia também diz que o Espírito é o penhor da nossa salvação. Olha que coisa linda. Agora, regenerado, o cristão passa a andar e ser dirigido pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo aos Coríntios vai dizer que a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Fé em Jesus, fé na obra que Jesus fez e fé na bendita pessoa do Espírito Santo que nos mostra o caminho da verdade. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência, e esse é um conselho, é um mandamento bíblico para a nossa vida. Abra sua Bíblia juntamente comigo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as corrupçências da carne. Eu sempre digo, e eu gosto dessa analogia, que dentro de nós tem dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. E um representa o nosso espírito, outro representa a nossa carne. E eles estão em constante conflito. A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne. E qual vence, irmão Rubenson? Qual é o que domina? Qual é o que prevalece? É aquele que eu e você alimentarmos mais. Você tem alimentado o seu lado espiritual ou o seu lado carnal? Você é uma pessoa de oração, jejum, consagração, leitura bíblica? Ou você é uma pessoa mais desleixada, que ora pouco, jejua pouco, que não consagra quase nunca? Então, você sabendo dessa informação que só você pode saber, você sabe se você alimenta mais a sua parte espiritual ou a sua parte carnal. E muito importante é que a gente venha se conscientizar disso. O chamado para andar, meu irmão, no Espírito é atemporal. Historicamente, a igreja prospera quando os crentes vivem em conformidade com os princípios da palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, enfatiza a importância de andar no Espírito para evitar que façamos a vontade da carne. É por isso que Paulo vai falar aos Tessalonicenses: orai sem cessar, porque a gente precisa estar em constante oração, em constante vigilância,
para que a gente possa andar no Espírito e assim cumprir a vontade de Deus. Historicamente, a igreja enfrentou desafios quando membros se desviaram desse princípio. Então, quando a igreja para de orar, jejuar, consagrar, buscar a Deus, ler a palavra, a igreja começa a ficar mais carnal. E aí os problemas começam a acontecer. Mas o meu convite para você nesse dia é que você possa buscar a capacitação do Espírito Santo de Deus. E como é que eu busco, pastor Rubenson? Orando, jejuando, consagrando, lendo Bíblia. Você busca a Deus e Deus com certeza alcança você com a sua mão poderosa. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto vocês podem achar. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te. Toda vez que a gente clama, Deus responde. Tenha certeza que Ele responde, irmão. Então você, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que me assiste, busque a Deus, consagre a Deus, deseje estar com Deus, deseje ser íntimo de Jesus. E você pode ter certeza que resposta do céu tem para sua vida, para sua casa e para sua família. Glória a Deus. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família do tópico 1. E eu já quero avançar contigo ao tópico 2, a natureza da igreja nas suas dimensões locais e universais. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico que ela ocupa. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente, assim como a minha congregação, a sua congregação. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais, abre aspas. A igreja que está em Corintos, 1 Coríntios 1 e 2. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclesia, a comunidade de crentes situadas em diferentes locais. Olha um texto interessante para corroborar com a ideia que nós estamos transmitindo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, aqui está apresentando a igreja na sua localidade, no seu panorama visível. A referência da igreja de Corinto também destaca a dimensão local e visível da igreja. Isso também nos lembra que cada igreja tem a sua própria dinâmica, como vemos historicamente nas igrejas do Novo Testamento. Vamos ao subtópico 2. As particularidades da igreja local. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades, e assim é até hoje. Cada igreja, cada congregação, cada campo de trabalho, existe ali uma particularidade que é só daquele lugar, que só tem naquele meio daquela congregação, daquele setor, daquele campo, daquela cidade. Então a gente vê que a igreja existe sim particularidades inerentes a cada congregação, a cada setor e a cada campo de trabalho. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação à outra. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Então é por isso que a gente às vezes tem alguma dificuldade com alguns irmãos que vêm de outro lugar, com uma outra cultura, com uma outra estrutura de igreja,
E às vezes eles chegam em algumas determinadas igrejas e dizem, não, porque na minha igreja onde eu congregava, a gente fazia assim. Mas às vezes essa era uma realidade para aquela localidade, para aquela congregação, para aquele campo de trabalho e para aquele povo que estava lá. Quem sabe se a gente aqui fazer a mesma coisa que era feito lá não dê certo, porque cada igreja tem uma particularidade diferente, e as particularidades nas cartas às igrejas do Novo Testamento revelam que cada comunidade tinha a sua própria dinâmica. Historicamente, isso destaca a necessidade de abordagens adaptadas a cada congregação, a cada setor, a cada campo de trabalho. Por isso, eu sempre digo que a obra de Deus ela não é um manual pronto. Não, a obra de Deus é viva. Ela tem que ir se adaptando. A mensagem continua a mesma. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e nos levará para morar com Ele. Agora, as maneiras que a gente conduz o povo e trata o povo e lida com o povo de Deus, essa maneira precisa ser adaptada a cada igreja, a cada congregação, a cada setor e a cada campo, porque cada qual tem a sua dinâmica diferente. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 3. Ela é universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Não se limita somente à dimensão terrena. Um texto importante aqui é o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, que diz: a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos. A referência à igreja inscrita nos céus, ela destaca a dimensão universal e invisível da igreja de Jesus. Historicamente, isso ressalta que a igreja vai além das fronteiras terrenas. Então a gente nota que, por mais que a gente tenha diversas denominações, Deus tem apenas uma igreja, uma noiva e uma esposa. E todos que confessam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, essas pessoas fazem parte da única igreja universal que Cristo tem. Então, embora sejam diversas denominações, ok? Existe uma só igreja. Eu quero que isso fique claro. No céu, irmão, não tem divisão. Não tem a ala da Assembleia, a ala da Deus e Amor. Não. Eu sempre digo, irmãos, no céu não tem assembleiano, não tem batista, não tem metodista, não tem Deus e Amor, não tem wesleyano. No céu tem homens e mulheres que nasceram de novo. Eu repito, no céu existem apenas homens e mulheres que nasceram de novo. Glória a Deus. Então já está aí, meu irmão, minha irmã, o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas, claras e objetivas para a nossa vida, casa, família e ministério. Você pode glorificar a Deus por essa lição abençoada e também, se você puder, deixar a sua mãozinha no like abaixo dessa videoaula. Isso me ajuda bastante, porque o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele assim distribui para mais pessoas poderem ser abençoadas através dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos ao tópico 3. A igreja na sua dimensão comunitária. Então nós falamos no tópico 1 sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional, já falamos no tópico 2 sobre a natureza da igreja nas suas dimensões locais e universal, e agora no tópico 3, então, a igreja na sua dimensão comunitária. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a igreja é
una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. Um texto interessante, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz: porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também o é. E a analogia do corpo, ela destaca a unidade indivisível da igreja. Não tem como haver divisão na igreja de Jesus. Continuando ainda, Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. E sempre tem uma frase que eu gosto muito de dizer, e a frase é, abre aspas, se permanecermos unidos, jamais seremos destruídos. Eu repito, se permanecermos unidos, jamais seremos destruídos. Uma igreja unida avança, uma igreja unida vence, uma igreja unida é uma igreja que evangeliza, que prega, que busca a presença de Deus, que ela vai a evangelização, as missões. É uma igreja viva, que vai avançando, vai prosperando, que vai ganhando terreno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus, mas uma igreja unida. Então, se permanecermos unidos, jamais seremos destruídos. Um texto importante, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2 do tópico 3, unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos, abre aspas, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja que, como o corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. E da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Então, isso, meu irmão, minha irmã, é um dever meu, é um dever teu, é uma busca nossa pela unidade, a cumplicidade. Glória a Deus. Um texto que enfatiza essa questão também, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 22, que diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, assim como nós somos um. A oração de Jesus, a oração sacerdotal, né? Conhecida como a oração sacerdotal. A oração de Jesus destaca a busca pela unidade na diversidade. Historicamente, desafios surgiram quando a diversidade não foi comprometida. Então, toda vez que o inimigo nos ataca, toda vez que o inimigo nos afronta, a Bíblia diz que o inimigo, ele está ao nosso derredor, como se fosse, ele não é, porque quem é Jesus, como se fosse um leão. O único leão que tem é o leão da tribo de Judá, Jesus. Mas o inimigo até nisso, ele tenta se travestir. E a Bíblia diz como se fosse um leão bramando, esperando, né, quem possa tragar. Mas se permanecermos unidos, o inimigo não pode com a igreja. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 3, último subtópico dessa lição, diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo as mesmas substâncias e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade.
Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, somos diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes de fazer as coisas, mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. E eu quero concluir o tópico 3, citando o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 2, que diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Então, por isso que a Bíblia diz que a gente deve chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra e carregar as cargas um dos outros. Por quê? Porque somos um só corpo e a gente busca o mesmo alvo. E o chamado à mesma mente e ao mesmo amor destaca a necessidade de uma unidade emocional e espiritual. Então a igreja deve estar fundamentada no mesmo amor e no mesmo espírito entre a sua membresia. E já está aí, então, meu irmão, minha irmã, o resumo prático, claro, bem objetivo do tópico de número 3, com as aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e para o nosso ministério. Eu já quero avançar contigo a nossa conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo e nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Eu concluo a lição de número 3, citando o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Abra sua Bíblia juntamente comigo, busque a referência, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, irmão. Você que está sempre comigo, você já deve ter percebido que todas as lições, eu cito diversos versículos bíblicos para complementar o assunto em questão. Então anote todas as referências. Depois, com calma, leia o texto, leia o contexto para você entender a ideia geral da lição. Diz assim a palavra do Senhor: habite ricamente em nós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A palavra de Cristo e a habitação do Espírito são inseparáveis. Eu repito, a palavra de Cristo e a habitação do Espírito são inseparáveis. Historicamente, a igreja floresceu quando esses princípios foram observados. Então, meu irmão, minha irmã, que a palavra do Senhor habite no seu coração. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lâmpada para os pés fala de farol baixo. Luz para o caminho fala de farol alto. Lâmpada para os pés fala do próximo passo. Luz para o caminho fala de deslumbre da caminhada. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, já está aí o resumo da lição de número 3, com aplicações práticas, úteis para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e para o nosso ministério. Agora sim, eu te peço, se essa videoaula foi bênção para a tua vida, para a tua casa ou para a tua família, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, deixe a sua mãozinha no like aqui abaixo dessa videoaula e, se não for pedir demais, deixe um comentário e envie essa videoaula para um amigo, um familiar, um vizinho, quem sabe naquele grupo da empresa de trabalho, onde aquelas pessoas também precisam ouvir uma palavra. Compartilhe o link do vídeo lá também, porque assim você estará fazendo a obra de evangelização. Meu muito obrigado pela tua atenção.
O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, a obra das tuas mãos, e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.